Hoje nós vamos ver o capítulo 9 de Juízes. Mas, para o capítulo 9, precisamos ler o capítulo 8, versículo 33 ao 35. Amém? Todos acharam? Capítulo 8, versículos 33 ao 35. Diz assim: logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Amém? Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Peço encarecidamente o Teu Santo Espírito, Pai, pela Tua graça, ilumine a minha mente, para que eu fale a Sua Palavra com sabedoria, e pela graça do Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, que estamos aqui, Senhor, possamos ter respostas através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 9 da história de Israel nos conta algo muito importante. E nós vemos no capítulo 9 a semente de Satanás implantada no coração de uma pessoa. E essa semente cresceu, e ela germinou, ela produziu seus frutos. Vemos claramente isso no capítulo 9. No capítulo 6, Deus chama Gideão. No capítulo 7, ele, com 300 homens, vencem a primeira etapa da batalha. No capítulo 8, ele finaliza a batalha. Tem um momento de fraqueza, de má conduta, podemos assim falar. Não propriamente por ele, mas pelo coração do povo, que acabou sendo uma tragédia para Gideão, quando ele fez uma capa com o ouro que ele recebeu. Por fim, o capítulo 8 tem a morte de Gideão, onde ele teve 70 filhos, pois ele tinha muitas mulheres. E o capítulo 8 finaliza a história, e já dando assim a chamada para o que vai acontecer na sequência. Nós vemos que o povo, através de Gideão, tiveram grandes bênçãos. Deus agiu por intermédio de Gideão. No versículo
28 do capítulo 8, diz assim: Assim Midian foi subjugada pelos israelitas e não tornou a erguer-se a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Quando Gideão estava vivo, a terra desfrutou paz. E por que isso? Porque o povo temeu a Deus. O povo serviu a Deus. O povo honrou a Deus. E aí Gideão morreu. E aí nós vemos o que aconteceu após a morte de Gideão. Logo que Gideão morreu, o povo abandonou ao Senhor. O povo afastou-se de Deus. O povo rejeitou ao Senhor e voltou a prostituir-se. É uma linguagem, a prostituição é algo horrível, é algo ruim. O que ele está dizendo aqui com relação à prostituição? Está relacionado ao adultério, pois alguém que tem a sua companheira, deixa esta companheira para se relacionar com outra mulher. É assim que eles fizeram, eles se prostituíram. Servir a outros deuses é esse sistema da prostituição, é a contaminação, é a lama, porque o casamento correto, a vida correta, alinhada, é estar junto com Deus, servir a Deus, adorar a Deus, honrar a Deus. Essa é a vida correta. Então a vida de pular cerca, que é a prostituição, a imoralidade, é o povo trocar Deus por outras coisas. É assim que acontece, né? A prostituição em um casamento é quando o marido ou a esposa troca seu cônjuge por uma outra pessoa. Então, ele quebra a aliança, ela quebra a aliança. E é o que aconteceu com esse povo. Logo após a morte de Gideão, eles voltaram a se prostituir e serviram a deuses, aos Baalins. Não só isso, mas prestaram culto, honraram e ergueram Baal-Berite como seu Deus. Imagine. Olha que tragédia se abateu sobre a nação. Então nós vemos aqui um coração completamente obstinado, um coração perturbado, um coração que não tem a raiz em Deus, que não tem a raiz no Deus eterno, soberano, não tem firmeza, não tem solidez. E com isso, queridos irmãos, qual é o resultado disso? São atitudes. As atitudes, olha, o que é que fazia com que Satanás não destruísse o homem no Éden? Era Deus estava ali junto com eles. Uma vez separado de Deus, Satanás veio trazendo toda a destruição. Aqui nós vemos claramente esta realidade. O povo que estava com Deus, nós vemos as coisas frutificando, produzindo e a segurança. Uma vez que eles se prostituíram, foram servir outros deuses, perderam o relacionamento com o Senhor, qual o resultado disso? A ação de Satanás na vida. E o comportamento vai traduzir isso. Então, o diabo age para a destruição. E foi bem o que aconteceu. Eles não se lembraram de Deus.
Eles se esqueceram de Deus. No versículo 34 do capítulo 8 diz: não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos ao redor. Eles não se lembraram de Deus, imagine, irmãos. Não foram gratos. A gratidão é algo extraordinário, é algo tremendo, é algo maravilhoso. A gratidão, a nossa gratidão para com Deus tem que ser algo tremendo, tremendo mesmo. Eu sou grato a Deus, por isso eu não abandono ao Senhor por nada nessa terra, nada eu abandono a Deus, porque eu sou grato. Já viu esse sentimento de gratidão? Eu sou grato tanto a essa pessoa que eu não vou machucar, eu não vou fazer nada contra ela, eu não vou desonrar ela, eu não vou desobedecer, eu não vou falar mal, não nada. Eu sou grato. Eles não se lembraram de Deus que os havia livrado dos inimigos ao redor. Eles não poderiam vencer, eles não poderiam superar, eles não poderiam eliminar os inimigos, as nações, eles não poderiam. Mas Deus veio, interviu na situação, mudou a história, agiu, dando a eles vitória, libertando dos inimigos, vencendo os inimigos, não libertando, mas vencendo os inimigos. E no caso aqui, Deus os livrou das mãos dos midianitas, amalequitas e dos outros povos que estavam devastando a vida dele. Então essa ação foi uma ação clara de Deus. Só Deus poderia agir para libertar o povo das mãos dos midianitas. Então imagine, irmãos, que coisa tremenda. Mas o povo esqueceu-se de Deus. Mas não é o fato de esquecer, é o esquecimento que ele coloca aqui. Não é que ele esqueceu que não existe, não é isso. Abandonou a Deus, não se submeter mais a Deus, rejeitou a Deus, não quero saber de Deus. E é um esquecer para servir outras coisas, é o prazer, né? Aquela coisa do prazer às coisas contrárias, prazer às coisas que são desagradáveis. Então eles serviram a isso. Qual é o resultado? O comportamento, vai se traduzir no comportamento. E aí o texto diz claramente que eles não foram bondosos com a família de Jerubaal, que é Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Não reconheceram, eles não foram bondosos com Jerubaal, alguém que serviu a Deus e que Deus usou para libertar o povo da opressão dos midianitas. Com esse quadro, irmãos, com essa realidade desse contexto, o povo se prostituiu, abandonou a Deus para servir a outras coisas, a outros deuses, esqueceu-se de Deus. Se a pessoa se esqueceu de Deus, qual critério ela vai ter de justiça, de honrar ao irmão, a pessoa, de não cometer o mal, de não cometer a transgressão? Se ela se esqueceu de Deus, qual vai ser o senso que ela tem para não fazer coisas contrárias? Esqueceu-se de Deus e não honrou a Jerubaal. Então aqui esse final, aqui esse último versículo, deles não honraram, não foram bondosos para com a família de Jerubaal, que livrou Israel. Aí esse última parte é o que vai ser o capítulo 9. O capítulo 9 todo vai ser em volta dessa realidade, certo? E aqui no capítulo 9, nós temos a história de Abimeleque. Abimeleque, ele foi um filho de Gideão. Gideão teve 70 filhos. Imagina, haja filho. O que acontece, meus irmãos, é que
Abimeleque, ele teve uma intenção satânica no seu coração. É a sede pelo poder, a ganância de querer o poder, de querer a fama, de querer a conquista, de querer ser mais, ser maior, de querer estar no topo. Olhe comigo aí no versículo 6 do capítulo 9, diz assim: então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Olha só, aqui nós vemos que todos Siquém, todos se reuniram em Siquém e Bet-Milo para coroar Abimeleque rei sobre Israel. Agora, qual foi essa trajetória? Como foi a trajetória dele até ele chegar a esse ponto para ser coroado rei? Ele agiu limpo, ele agiu de forma honesta, ele agiu de forma transparente, ele agiu de forma ilibada, ele agiu de forma correta. Tem muita gente que chega ao poder, não é? Não é assim? Tem muita gente que chega ao poder, chega a ser presidente, deputado, senador, vereador, pastor, até pastor. Tem muita gente que chega ao poder, tem muita gente que chega, mas qual foi a trajetória da pessoa até chegar lá? Muitos políticos chegam ao poder, muitas pessoas chegam ao cargo de político, né? Mas qual foi essa trajetória? Foi honestamente? Foi corretamente? Ou teve que subornar pessoas, comprar pessoas, silenciar pessoas? E até infelizmente, quando nós dizemos, quando entramos na área da igreja, pastores e cargos menores também, pessoas que querem ser missionários, diáconos ou qualquer outra, quer assumir uma liderança na igreja e acaba não deixando Deus agir no tempo dele. E aí entra na estratégia de Satanás. Infelizmente, temos isso também. Então, qual foi a trajetória de Abimeleque até ele chegar a rei? Do versículo 1 até o versículo 5, nós vemos essa trajetória. No versículo 1 diz: Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubbaal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembrem-se que eu sou sangue do seu sangue. Meus irmãos, Abimeleque, ele era filho de uma concubina. A concubina, vocês sabem, ela não é a esposa oficial. Naquela época, havia essa liberdade para o homem ter mais de uma mulher. Naquela época, hoje não. Hoje não. Naquela época havia essa... Porque não é que isso era o convencional de Deus. Não era isso. Porque no princípio, Deus criou o homem e a mulher. Ele disse: o homem estará com sua mulher e ambos serão uma só carne. Mas, depois da separação, houve essa permissão para que o homem ele tivesse mais de uma mulher. No caso aqui, Jerubbaal, ele teve muitas mulheres. Salomão mesmo nem se fala. Salomão nem se fala. E uma
das concubinas, a concubina não é a mulher oficial, era de Siquém. E Jerubbaal, que é Gideão, ele pegou esta mulher, engravidou ela tornou-se a sua concubina, e dali nasceu Abimeleque. Ou seja, ele não é da oficial, ele é da concubina. Ele astutamente foi até os seus irmãos, da família da sua mãe, Siquém, e falou com eles: o que é que vocês querem? Que Jerubbaal reine sobre você, ou que os 70 filhos de Gideão reinem sobre vocês, ou que só um homem reine sobre vocês? E o que é que vocês preferem? Que 70 filhos de Gideão, que são de outras regiões, reine? Ou eu, que sou gente da gente de vocês, o seu sangue reine sobre vocês? Ou seja, eles estão pensando no favorecimento, né? Porque se alguém reina que é daquela terra, vai favorecer aquela terra. Não é? Essa foi a proposta dele para os da sua família. Mas a gente tem que ver aqui um detalhe muito importante na vida de Gideão. Eles perguntaram a Gideão no capítulo 8, quando Gideão venceu a batalha, libertou Israel, eles perguntaram a Gideão: Gideão, reine sobre nós, você, seu filho, o seu neto, a sua descendência, reine sobre nós. Qual foi a resposta de Gideão? Vocês lembram? Isso, ele disse: não, de forma nenhuma, nem eu reinarei, nem meu filho reinará, nem os netos reinarão, porque quem reina sobre vocês é o Senhor. Aleluia. Foi isso que ele declarou. Agora Abimeleque veio com a mente maligna para usurpar reino, para usurpar o trono, sendo que não era essa a pretensão de Jerubbaal. Ele não deixou isso para seus filhos. Claro que ele aproveitou que a honra e o prestígio da família do pai dele, do pai, ele aproveitou esse prestígio. Eu sou filho de Jerubbaal, eu sou filho de Gideão. Gideão se tornou uma pessoa importante na nação, a ponto de eles chamarem para ele ser rei. Se tornou algo importante, um líder importante da nação. Então os filhos dele têm honra, têm prestígio. Abimeleque tomou a dianteira, foi lá, os da sua família, reinos, e o que é que vocês querem? Na sequência, o povo responde: nós achamos interessante o que você está dizendo. Tome aqui 70 prata, 70 prata, 70 quilos de prata, 70 peças de prata. Tome para vocês, tiraram do templo de Baal-Berite, para financiar esta corrida de Abimeleque, pois os da sua família, da sua mãe, deram a notícia a todos os habitantes de Siquém, eles concordaram com aquela realidade e financiaram também 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite. Qual o resultado disso? Ele pegou aquele dinheiro e comprou homens vadios e desocupados, vagabundos que estavam aí, meliantes, de índoles más. Ele contratou essas pessoas, que passaram a ser seus seguidores, talvez sua guarda pessoal, para que o seguisse. E ele, com os homens de Siquém, foram e cometeram a tragédia. No versículo 5, olha o que diz: Abimeleque foi à casa de seu pai em Ofra e matou
seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. E aí eles se reuniram para ungir Abimeleque, rei de Israel. Então olha que nós temos, ele pegou aquele dinheiro, financiou, contratou homens vadios, pegou o povo de Siquém, foi a Ofra e matou seus irmãos. Ou seja, o que ele pensou? Eles são aqui aqueles que podem reivindicar o trono. Vamos executá-los. Então veja o que o poder leva, irmãos. A sede pelo poder, a sede pela fama, a sede pelo sucesso, a sede por ser grande. Essa é a semente de Satanás. A semente do demônio, das trevas. Só que, irmãos, não fica impune, não prevalece, só por um tempo, por um período de tempo, e logo a ruína chega. Então essa é a primeira parte, como ele chegou ao reino, através de uma atitude perversa e covarde, maligna e satânica. Pois bem, a segunda parte aqui, essa é a primeira parte. A segunda parte é que Deus ele levanta sempre alguém para dizer a verdade, para trazer a correção e o despertamento. Esse filho de Gideão que escapou, Jotão, melhor dizendo, Jotão, que era o filho mais novo, quando eles viam que Abimeleque estava sendo coroado rei, ele subiu no monte Gerezim. Olha o versículo 7 que diz: quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerezim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Ouça, ele gritou do monte Gerezim, ele viu que Abimeleque estava sendo coroado rei. Ele viu o que Abimeleque fez com seus irmãos. Ele viu a trajetória de Abimeleque, o seu desejo satânico. Então ali Deus agiu. E ele levantou-se: olhe, cidadãos de Siquém, ouça-me para que o Senhor os ouça. Aí ele conta tipo de uma parábola. Jesus não ensinou sobre através de parábolas. Ele conta tipo de uma parábola. É de uma história, uma fábula. Ele conta uma fábula para retratar a sentença de Deus. Vocês sabem o que é uma fábula? Uma fábula é quando se dá personalidade às coisas inanimadas ou animais irracionais. Isso é uma fábula. Por exemplo, você dá personalidade a um pássaro, a um cachorro. No caso aqui, as árvores falando. E aqui é a parte onde ele traz a história e dá a sentença com base nessa história. E aqui ele fala das árvores, ele conta das árvores. Ele diz que as árvores se reuniram para coroar um rei. As árvores estavam querendo um rei para governar sobre elas. Primeiro veio a figueira. Eles disseram, as árvores se reuniram e disseram à figueira: venha reinar sobre nós. Mas a figueira disse: como posso? Não posso deixar o meu azeite e reinar sobre vocês. Não, de jeito nenhum. Então,
A figueira não aceitando, eles foram até a videira. Venha. Primeiro foi a oliveira, desculpe, irmão. Primeiro a oliveira. Não vou deixar o meu azeite para reinar sobre vocês. Segundo foi a figueira, no verso 11. A figueira, vou deixar meu fruto doce para poder reinar para vocês? Não. Meu fruto tem propósito, não. Terceiro veio sobre a videira, verso 12. A videira, reine sobre nós. Ela disse, eu reinar, meu vinho que alegra os deuses e os homens, vou deixar isso para reinar sobre vocês? De forma nenhuma. Por fim, eles vieram ao espinheiro, venha e reine sobre nós. Então o espinheiro disse, eu só vou reinar sobre vocês. O verso 15, o espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, saia fogo do espinheiro e consuma até os cedros do Líbano. Então ele faz essa ilustração para explicar a realidade do que eles estão fazendo. Imagine só, quem foi que chegou ao final? O espinheiro. A oliveira é coisa boa, produz ali o azeite. A figueira, coisa boa, produz ali seu fruto doce, maravilhoso. A videira, maravilha, produz seu vinho, maravilha. Mas vem o espinho. O espinheiro vai produzir o quê, irmãos? Abrigue-se. Olha o que o espinheiro disse, eu vou reinar sobre vocês, mas você tem que vir abrigar-se aqui, ó, debaixo da minha sombra. Vai ser espetado. É isso que ele está dizendo. E se vocês não vierem, vai sair fogo, vai consumir até os cedros do Líbano. Então, ele está retratando a decisão que eles tomaram. Do verso 16 até o verso 21 é a interpretação da decisão daquela parábola que ele conta. No verso 16 diz, será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Olha só, irmãos. Aí vem assim, ele fez aquela parábola, aquela história, e agora ele vem com a sentença. Vocês agiram correto? Vocês agiram certo ungindo Abimeleque? Vocês viram o que meu pai fez por vocês? Entregou a própria vida, ele arriscou a vida para livrá-lo das mãos de Midian. Ele arriscou a vida. E agora vocês exterminaram os 70 filhos da mesma rocha e ungiram Abimeleque rei sobre vocês. Você acha isso certo? Você acha que vocês traçaram o caminho correto? Você acha que vocês traçaram o caminho benéfico para chegar a esse ponto? O que vocês acham? Então ele diz, se vocês estão certos, aí ele conclui dizendo, dando a sentença, se vocês se julgam certo, está tudo certo, então que vocês se alegrem com Abimeleque e que Abimeleque se alegre com vocês. Agora, se isso é injustiça, se isso é agir levianamente,
Se essa trajetória de vocês for uma trajetória perversa, injusta, que saia fogo de Abimeleque e consuma vocês, e que saia fogo de vocês e consuma Abimeleque. Depois que ele falou isso, o que é que ele fez? Pegou a pista, saiu correndo, já fui. Saiu correndo, porque se ele ficasse, a espada ia arrancar o pescoço dele. Então ele caiu fora. Ele saiu, né? Então, irmãos, nós vemos aqui claramente a ação de Satanás na vida de uma pessoa. E nós vemos que Deus sempre traz a sua palavra no meio do seu povo, porque aqui é no meio do povo de Deus. Uma injustiça, um desvirtuamento completo do padrão de Deus. E Jotão trouxe a mensagem de Deus e a sentença, ou seja, se é que ele botou o se, a condicional. Se está certo, maravilha, se alegra todo mundo. Agora, se é injusto, vai ter consequência. Do versículo 22 até o final, nós vemos todo esse enredo do que envolveu o Abimeleque e o povo de Siquém. Olha só. No versículo 22 diz: fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel. 3 anos. Quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Olha só, ele reinou 3 anos. Mas chega uma hora que a conta chega. Deus mandou um espírito maligno. Eles estavam em 3 anos, conectados, em harmonia, tranquilo. Mas veio um espírito maligno que Deus agiu, Deus atuou, para que levassem eles à confusão e à revolta. E assim foi. Então, aqueles que habitavam em Siquém começaram a tramar e a conspirar. Começaram a agir contrário ao que Abimeleque estava estabelecendo. No versículo 24 diz: isso aconteceu para que se cumprisse, para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento de sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Então Deus fez tudo isso para que não ficasse impune aquele assassinato. Irmão, vou dizer, viu? Pede o som aí para cá, por favor. Tem gente que acha que vai se sair de ileso. Você sabia? Tem gente que vai, desde Abel, o sangue do justo Abel, que desceu na terra, que caiu na terra, que Deus diz, o sangue que Abel clama, até a consumação. Deus é justo. Deus é justo. Há pessoas praticando injustiça, há pessoas praticando abominações, praticando coisas terríveis. Uma hora chega. Dê o sangue de Abel, que foi executado com aquela injustiça do seu próprio irmão. O sangue clama da terra. Aqui Deus trouxe a sentença para que eles fossem punidos por conta do sangue que foi derramado de 70 filhos de Jerubaal. Esse é Gideão. O que aconteceu foi que os cidadãos de Siquém começaram a tramar e fazer emboscadas
no caminho para todos que passassem ali. Então assim eles começaram a armar. No versículo 26, conta de um homem chamado Gaal, filho de Ebede. Esse Gaal, filho de Ebede, ele veio com a sua família habitar em Siquém. Eles pegaram as uvas, fizeram vinhos e se alegraram no templo do seu Deus. Já havia ali a animosidade em Siquém, nas atitudes contrárias. E Gaal, ele começou a fomentar a ideia de boicotar o reinado de Abimeleque. E tudo isso é por quê, irmão? Porque Deus agiu mandando lá discórdia entre eles, mandando o Espírito para que eles entrassem em discórdia, né? Então, esse Gaal, ele disse: quem é Abimeleque para que nós nos submetamos a ele? Se eu tivesse todo o domínio desse povo, eu venceria. Mais ou menos isso ele cita. Na sequência, no versículo 30, tem um homem chamado Zebul, que era governante da cidade de Siquém. Ele não gostou disso e foi falar para Abimeleque da realidade. Foi contar a história, passar o recado e dizer para ele vir e surpreender Gaal em Siquém com os seus homens. Ele atentou para isso e veio fazer essa surpresa, veio agir para neutralizar esse insurgente, né? Esse revolucionário que estava se levantando, que era Gaal. Então ele veio com o seu exército para exterminar Gaal e aqueles que estavam com ele. Aí nós olhamos aqui no versículo 39. No versículo 39, diz assim: então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho. Observe na profecia de Jotão, o que é que ele disse? Saia fogo de Siquém, consuma Abimeleque, e saia fogo de Abimeleque, consuma os habitantes de Siquém. Já está começando a sentença. Abimeleque foi, perseguiu e matou, executou muitos de Siquém, e Gaal fugiu. O versículo 41 diz: Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus parentes de Siquém. Então aqui nós vemos que já muitos de Siquém foram executados, foram mortos, começando o cumprimento aí do fogo que está saindo de Abimeleque. O fogo que está saindo de Abimeleque está consumindo Siquém, ok? Então a revolta que já começou na destruição. O versículo 42 diz: no dia seguinte o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. No versículo 44, Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até o portão da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Olha o fogo de Abimeleque caindo sobre Siquém.
a destruição, a tragédia, a eliminação. No versículo 46 até o versículo 49, Abimeleque continua intervindo na cidade de Siquém. Nesse episódio, aproximadamente 1.000 homens e mulheres entram numa torre, fecham a porta. Abimeleque, ele com um machado, corta galhos, ou um galho, e ordena que todos façam como ele. Então colocam vários galhos ali, árvores, tocam fogo naquela torre e executam aqueles 1.000 homens e mulheres que estavam ali dentro. Eles morreram queimados, asfixiados, morreram lá dentro daquela torre. No versículo 50 até o versículo 55, agora é a vez de sair fogo de Abimeleque, de Siquém, e consumir Abimeleque. Do versículo 50 até o versículo 54, o versículo 50 diz: a seguir Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a, mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiu todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade, trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Então, eles se trancaram dentro da torre e subiram até o telhado. Lá no telhado, quando Abimeleque ele veio fazer o que ele fez na outra torre, ele veio para queimar aquela torre, só que essa torre era mais forte, ia ser um trabalho maior. Mas da mesma forma ele ia fazer essa estratégia, ia queimar. Quando ele estava chegando na porta da torre, uma mulher lá de cima pegou uma pedra de moinho, que é uma pedra bem pesada, e jogou na cabeça dele, e acertou a cabeça dele de forma que rachou o crânio. Meu Deus, imagine, uma torre alta, um pedregulho caindo na cabeça, esbagaçou ele, rachou o crânio. Ali ele ficou estatalado, já sentenciado à morte. Então, no versículo 56, imediatamente ele chamou o seu escudeiro, ele ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Olha que situação. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Observe aqui, presta atenção aqui. Então a mulher largou ele, foi uma mulher que fez isso. Vou morrer por uma mulher, né? É muita humilhação, olha aí. Tira a espada, chamou o escudeiro dele. Me mate aqui, porque eu não posso morrer por causa de uma mulher. Uma mulher que me matou? O que é isso? É humilhação. Olha aí que ideia. Como é que pode, né? Mas aí o escudeiro matou ele. E aí todo Israel voltou para as suas casas, cumprindo-se o que Deus havia dito. Então, a matança, a revolta ia continuar até que se cumprisse os dois lados. Siquém, porque ajudou Abimeleque na sua trama satânica, e Abimeleque por ser o pivô e por agir de forma maligna e satânica. O povo de Siquém recebeu a sentença, foram executados, foram exterminados, e Abimeleque também recebeu a sua sentença, foi executado. E aí a gente chega no final, no versículo 56, que diz: assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém
pagarem por toda a maldade, por toda a sua maldade, a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Meu Deus! Então, que realidade desse capítulo 9, né? Uma tragédia. O que é que poderia ser? O capítulo 9 mostra a sequência após a morte de Jerubaal, a sua descendência. Seria o pós-crédito da vida de Jerubaal. Mas o resultado foi maligno, trágico e satânico. Isso porque o povo já foi contaminado na desobediência a Deus. Você vê, quando desobedece a Deus, quando se entrega a servir a coisas contrárias, a deuses, a aquilo que não é Deus, aquilo que não é o único Deus, essa entrega já traz a ação de Satanás para conduzir o povo. E Satanás colocou a sua semente demoníaca no coração de Abimeleque. E ele executou o plano de Satanás, trazendo... O povo já estava em uma situação complicada. Desculpe. Já estava em uma situação complicada por estar longe de Deus, por abandonar a Deus, e agora fazer uma atrocidade dessa com aquele que ele foi usado o poder para libertar o povo da escravidão não, mas da servidão. Então nós aprendemos aqui a grande lição. Tomemos cuidado, pois Satanás é sujo, lança dados em todo o tempo. Possamos manter a nossa vida integridade ao Senhor, entregando-nos a Deus, arrependendo-nos dos nossos pecados, humilhando-nos diante de Deus, não deixando os sentimentos maus tomar o nosso coração, sentimentos egoístas, de prepotência. O próprio Jesus, ele nos ensinou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então esse é o nosso maior exemplo. Não importa onde Deus nos coloque, nosso coração tem que estar sempre humilde em Deus. Que nós, irmãos, tomemos cuidado, porque esse sentimento de Abimeleque, que é uma ação de Satanás, ele tem tomado o coração de muitas pessoas, infelizmente. Mas que a graça do Senhor, né, nos ajude, que sigamos firmes para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos finalizar com o nosso aviso, oração final. E na próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos no capítulo 10. Capítulo 10, que já vai mostrar outros juízes. Então Gideão, ele pegou o capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, e o capítulo 9 ainda estava relacionado a Gideão. Agora o capítulo 10 entrarão outros juízes, até o último juiz, que é... Então vou deixar isso... Quem? Não, o último do juiz do livro de Juízes. Então vou deixar para vocês me dizerem aí na próxima semana. Não, vou deixar para vocês olharem e verem, me dizerem na próxima semana qual é o último juiz do livro de Juízes. Tá bom? Lição para a próxima semana. A próxima semana não vamos falar desse último juiz, mas nós vamos falar de alguns juízes, tá bom? Sexta-feira, o culto na direção das mulheres, não é isso? Das mulheres, sexta? É os homens, né? Hã? É os homens? São os homens? É? Muito bem. Hã?
Pior que não, não como mesmo. Então, sexta-feira é o culto na direção dos homens, sábado estamos juntos com os remanescentes e domingo será a Santa Ceia. Estaremos juntos ceando, amém? Vamos ficar de pés, vamos orar. Vamos orar, amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra. Possamos, ó Pai, desfrutar, e que o Senhor nos guarde, nos livre, que esse sentimento maligno que tomou o coração de Abimeleque não chegue até nós, meu Deus. Nos guarda, Senhor. Possamos, ó Pai, honrar ao Senhor com toda a nossa vida, e nosso coração, e nossa mente, e nossa alma, com tudo que temos, Pai. Nos guia no caminho da justiça e nos guarda debaixo do Teu poder. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, livra-nos do mal. Quero apresentar, Senhor, o amigo de Luiz, o Lídio, que está internado, situação crítica, mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso, único Deus. Nós apresentamos Ele em Tuas mãos, Pai. Estende as Tuas mãos, manifeste o Teu poder, opera um milagre na vida dele, que essa enfermidade seja destruída e que a cura seja manifestada na vida dele, Senhor, e que seja um grande testemunho para a glória do Teu nome. Que a ação das trevas, a ação de Satanás, a sentença maligna sejam destruídas em nome de Jesus. Guarda a missionária Tânia Ribeiro, Senhor livre do mal. Nossas irmãs que estão viajando, Senhor guarde e proteja. Minha esposa Nilva, a irmã missionária Tânia, Maria, a irmã Zete, Gabi. Guarda e livra do mal. Lezoenda, Alexandra e Heloísa. Senhor livre todos do mal. Senhor guarde-os e traga-as em paz e em segurança. E também a Lezoenda e a sua família, o retorno à sua casa em segurança. Que o Senhor nos leve em paz, Senhor, nos livre de todo mal, cheguemos em segurança nos nossos lares. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que solucionou todos os problemas na cruz do Calvário, o poder e o investimento do Espírito Santo, que nos levanta como discípulos absolutos para evangelizar o mundo. Seja com todos vocês, hoje e sempre. Deus te abençoe, saúde seu irmão, fale com ela. Deus abençoe os irmãos que acompanham pela internet. Fiquem na paz, em nome de Jesus.